segunda aula de Direito de Execução Penal aqui para a nossa assinatura Defensorias Públicas. Nós trataremos nessa aula de um tema ainda introdutório do Direito de Execução Penal, que são os princípios da execução penal. Devo ressaltar neste início que vários dos pontos que nós veremos nessa aula sobre princípios da execução penal, nós aprofundaremos durante as aulas seguintes. Nessa aula de princípios da execução penal, nós vamos mais indicar alguns problemas, talvez, eventualmente, rapidamente e objetivamente, algumas soluções jurisprudenciais, mas sem contextualizar e explicar alguns institutos que são objeto de outras aulas. Como, por exemplo, o que é uma falta grave, qual é o rol, se é taxativo ou ilustrativo, das faltas graves estabelecidas na Lei de Execução Penal, o que é um livramento condicional, o que é progressão, regressão de regime. Eu ainda me recordo e destaco que as aulas de criação de base não são direcionadas somente a quem já conquistou uma base e vem aqui só para revisar a matéria. Nós temos assinantes que, inclusive, ainda estão na graduação, principalmente no fim da graduação, e também assinantes que acabaram de concluir a graduação e estão buscando agora criar a sua base de conhecimento consolidada em todas as matérias cobradas nos concursos das defensorias. Vocês, principalmente, então, que estão ainda buscando essa base, não se preocupem se alguns pontos dessa aula lhes parecerem mais estranhos ou mais diferentes. Segundo aviso, e já vamos iniciar. Essa aula sobre princípios da execução penal, eu admito que ela ficou desproporcionalmente fundamentada na obra do Rodrigo Roig, O Execução Penal, Teoria Crítica. E isso porque, se vocês analisarem todos aqueles livros que eu indiquei, bem como outros livros e trabalhos de execução penal, vocês vão identificar que pouquíssimos tratam dos princípios da execução penal, dessa base principiológica e fundamental da nossa matéria, e dos poucos que tratam, o Roig é o que avança mais para aprofundar nos princípios da execução penal. Por isso, eu quis ressaltar isso, porque nas aulas seguintes, é claro, já disse na primeira aula, o diálogo com o Roig será muito frequente nas nossas aulas, mas não tão frequente como será especificamente nessa aula de princípios da execução penal. Vamos iniciar, primeiro, fazendo uma rapidíssima introdução. Quando falamos de princípios da execução penal, nós estamos falando de criações teóricas que decorrem das fontes normativas do direito de execução penal. Mais proximamente, a Lei de Execução Penal, depois o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Constituição Federal e vejam só, com atenção, os tratados internacionais de direitos humanos e também acrescentaria aqui a normativa internacional de natureza soft law, ou seja, a normativa internacional não vinculante e também a jurisprudência nacional e internacional sobre a matéria. Quando falamos das relações entre direito de execução penal e o direito internacional dos direitos humanos, nós temos um campo riquíssimo para abordagens, diálogos e entrecruzamentos teóricos e práticos da execução da pena com o direito internacional dos direitos humanos. Vocês verão que, acredito que já a partir da próxima aula ou nas aulas seguintes, nós estaremos a todo momento dialogando com importantíssimos documentos internacionais, como as regras de Mandela, as regras de Bangkok, outros documentos internacionais vinculantes ou não vinculantes de natureza soft law, que direto ou indiretamente tratam dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. Quando Roig inicia a abordagem dos princípios da execução penal, ele coloca o seguinte de forma bem didática: os princípios da execução penal são meios de limitação racional do poder executório estatal sobre as pessoas presas. Jamais um princípio da execução penal
pode ser evocado como fundamento para restringir direitos ou justificar maior rigor punitivo sobre as pessoas presas. Dessa premissa decorre a constatação de que a interpretação dos princípios em matéria de execução penal, vejam só, deve ser pro homine, ou seja, sempre deve ser aplicável, no caso concreto, a solução que mais amplia o gozo e o exercício de um direito, uma liberdade ou uma garantia. Apenas um brevíssimo parênteses, não tenho aqui ainda estritamente uma divergência com Roig, quando ele emprega a expressão princípio pro homine. Mas nós precisamos resgatar que a função e a decorrência deste princípio advém do direito internacional dos direitos humanos e não se destina, pelo menos de uma forma mais tradicional, a solucionar ou a ser empregado como método de interpretação da normativa interna. O princípio pro homine, também chamado mais modernamente para evitar essa vertente aparentemente mais sexista, chamado, portanto, mais contemporaneamente de princípio pro persona e não pro homine, é um princípio de interpretação dos tratados internacionais de direitos humanos, quando em aparente conflito com a normativa interna. De acordo com o princípio pro persona, nós nunca podemos indicar ex ante, antes de um fato, que a normativa internacional deve preponderar, ou que a normativa nacional deve preponderar em relação à normativa internacional. Esse juízo nós iremos fazer somente ex post factum, somente após um fato, quando nós interpretaremos a normativa nacional e a normativa internacional, que não estão em uma pirâmide como propunha Kelsen, mas sim estão em um trapézio, cujo topo é mais alargado. Nós temos aqui tanto a normativa nacional, como as disposições da Constituição, como também a normativa internacional, como são os tratados de direitos humanos. Qual normativa será aplicada no caso concreto? De acordo com o princípio pro persona, ou para aqueles que assim desejam, pro homine, será aplicada a interpretação ou a normativa mais favorável à pessoa humana, mais favorável à vítima. De qualquer forma, o emprego dessa expressão princípio pro homine, aqui, na dicção que realiza o Roig, quer indicar, quando estivermos diante de duas interpretações de um princípio ou de uma disposição principiológica sobre direito de execução penal, devemos escolher a interpretação que mais protege a pessoa do apenado, que é o sujeito, na expressão do Ferraioli, é o sujeito débil dessa fase da persecução penal de execução da pena. Essa busca pela interpretação que mais favorece a pessoa nos métodos de interpretação dos tratados de direitos humanos não é catalogada como princípio pro homine, não é catalogada como princípio pro persona, e sim como princípio da máxima efetividade ou como princípio do efeito útil. Com essa introdução, vamos já para o primeiro princípio, aqui seguindo a cronologia que o Roig coloca na sua obra. Não temos aqui, porém, é claro, só uma transcrição da obra do Roig. Eu trouxe, sim, vários fragmentos doutrinários, pensando principalmente em você, que talvez não tenha o livro, não quer ou não pode ter um livro, para que o nosso material, a nossa aula, seja autossuficiente. Mas eu adicionei vários componentes, principalmente de jurisprudência internacional de direitos humanos, para nós dialogarmos sobre os princípios da execução penal. Princípio da humanidade. O princípio da humanidade pode ser visto como um pano de fundo dos demais princípios. E este princípio encontra previsão em vários documentos internacionais que proíbem a tortura e o tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, as convenções da OEA e da Organização das Nações Unidas contra a Tortura,
a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e diversos outros documentos internacionais. Claro, o princípio da humanidade também decorre do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. E a respeito do princípio da humanidade, o Roig adverte para o seguinte: como consecutário do princípio da humanidade emerge o princípio da secularização, o qual afirma a separação entre direito e moral, vedada na execução penal a imposição ou a consolidação de determinado padrão moral às pessoas presas, assim como obsta a ingerência sobre sua intimidade, livre manifestação de pensamento, liberdade de consciência e autonomia da vontade. O princípio da secularização é um princípio absolutamente importante, não só para o direito de execução penal, mas também muito para o direito penal na fase de cominação e dosimetria e aplicação da pena. Aqui no direito de execução penal, em que o princípio da secularização vai se concretizar nessa separação entre direito e moral, nós podemos associá-lo ao direito de manifestar e de exercer a própria religião durante a privação de liberdade. A privação de liberdade, conforme a própria expressão já indica, ela priva a liberdade de locomoção. Ela não priva todos os demais direitos humanos. Entre os direitos humanos não suspensos ou não restringidos pela pena de prisão, nós temos o direito de manifestar a própria religião. Como decorrência do princípio da humanidade, o subprincípio ou princípio da secularização vai impedir, por exemplo, que o Estado tanto imponha uma religião oficial nos estabelecimentos prisionais, como também que o Estado imponha ao Estado que respeite a manifestação das várias formas de religião pelas pessoas privadas de liberdade. Vamos voltar aqui para a tela, mais uma vez dialogando com a obra do Rodrigo Roig. O Roig entende que o princípio da humanidade, vejam só, proíbe a vedação do retrocesso, a vedação ao retrocesso humanizador penal, demandando assim, nas suas palavras, que a legislação ampliativa ou concessiva de direitos e garantias individuais em matéria de execução penal se torne imune a retrocessos tendentes a prejudicar a humanidade das penas. É um dos pontos em que eu considero, com todo respeito, é evidente que o Roig vai muito além, no sentido de se aplicar aqui no direito de execução penal uma proibição no retrocesso do conjunto de direitos das pessoas privadas de liberdade. Eu, pelo menos, não identifico uma proibição, por exemplo, de se ampliar prazos para a progressão de regime, como a Lei Anticrime, a Lei 13.964 de 2019, assim o fez recentemente. Não identificaria numa alteração da Lei de Execução Penal que possa eventualmente piorar a situação jurídica do apenado uma inconstitucionalidade tão somente por ter provocado um retrocesso na matéria dos direitos da pessoa presa. E talvez eu compreendo dessa forma porque, diferentemente do que sustenta o Roig, com mais entusiasmo, com mais amplitude, não quero utilizar a expressão com mais radicalidade, mas ele potencializa, na minha expressão, com excesso, a questão da redução de danos. Voltando toda a sua preocupação intelectual, toda a sua preocupação político-criminal para simplesmente assegurar que a execução da pena sempre esteja orientada à redução dos danos provocada pelo encarceramento. Neste ponto eu discordo do Roig. Não considero que tenhamos um parâmetro constitucional ou convencional do direito internacional dos direitos humanos para que possamos estabelecer como uma decorrência do princípio da humanidade que qualquer prejuízo advindo de uma alteração na lei de execução penal deva ser interpretado automaticamente como inconstitucional. E o Roig indica alguns exemplos
como decorrência do princípio da humanidade. Aqui saindo agora da questão relativa à vedação ao retrocesso humanizador penal. O Roig coloca como exemplo de violação do princípio da humanidade a obrigação de usar uniforme com cores chamativas. Ele indica o verde-limão e o rosa, por exemplo. Obrigações de baixar a cabeça e manter silêncio absoluto. Cortar cabelos e retirar barbas de presos do sexo masculino, as péssimas condições de transporte e custódia de pessoas presas, o racionamento irresponsável de água, a manutenção infundada do preso em local distante de seus familiares. Aqui estou de pleno acordo. Com a exceção de obrigação de baixar a cabeça e manter silêncio absoluto em relação a todos estes exemplos apresentados pelo Roig, nós vamos encontrar correspondência na jurisprudência internacional de direitos humanos. Nós temos, a respeito dessa matéria, sobre a utilização de uniforme na prisão. Roig colocou muito bem: o que viola o princípio da humanidade é impor à pessoa presa que utilize um uniforme com cores muito chamativas, um verde-limão, um rosa, como ele assim bem destaca. Mas devemos anotar que o simples fato de se impor à pessoa presa como uma questão de melhor gestão do estabelecimento prisional, de se assegurar melhor a ordem do estabelecimento prisional, que ela simplesmente utilize uniformes, isso por si só não viola o princípio da humanidade. Nós temos no Tribunal Europeu, no caso Nazarenko contra a Ucrânia, a seguinte orientação: embora a exigência de uso de roupa de prisão possa ser vista como uma interferência na integridade pessoal do preso, ela se baseia, sem dúvida, no objetivo legítimo de proteger os interesses da segurança pública e prevenir a desordem e o crime. Os outros parâmetros da jurisprudência internacional de direitos humanos sobre, por exemplo, raspar cabelo, barbas da pessoa presa, racionamento de água, distanciamento do estabelecimento prisional de onde estão os seus familiares, nós veremos alguns fragmentos nessa própria aula, mas principalmente em aulas seguintes deste nosso curso, dessas nossas aulas de direito de execução penal. Ainda sob o princípio da humanidade, Roig destaca o seguinte: além de tutelar diretamente a incolumidade física ou psíquica dos sentenciados, ontologicamente, o princípio da humanidade representa também a base jurídica, interpretativa, discursiva e ética à utilização da chamada teoria da reserva do possível como pretexto para a desassistência estatal na execução penal. Nessa perspectiva, a ideia de mínimo existencial não se atrela apenas ao direito à vida, mas também à humanidade. Aqui estou de pleno acordo com Roig. O assim chamado pela literatura criminológica grande encarceramento, ou seja, essa política criminal de se encarcerar uma massa de pessoas antes de ser um projeto jurídico, dos atores das agências do sistema de justiça criminal, expressão utilizada pelo Zaffaroni, que veremos nas aulas de base de direito penal, antes de ser um projeto jurídico, é um projeto político. Encarcerar muitas pessoas de forma desorientada não é um péssimo negócio somente do ponto de vista criminológico, político-criminal, mas também é um péssimo negócio do ponto de vista econômico. Em outras palavras, Estado quer executar essa política, entre aspas, burra, sem sentido, de um grande encarceramento em que no Brasil, praticamente 1/3 das pessoas presas, 1 a cada 3 pessoas presas, assim o estão privadas de liberdade pelo comércio de drogas. E outra parcela bem expressiva de crimes patrimoniais, Estado quer fazer isso? Está errado, mas é uma decisão política sua, Estado. Quer fazer, reserve orçamento compatível. Alguns autores vão advertir para a necessidade, como exemplo do professor Salo de Carvalho, para a necessidade de contarmos não somente
com uma lei de responsabilidade fiscal, mas também com disposições normativas ou mesmo uma lei de responsabilidade político-criminal. Estado quer apostar em um projeto, em uma proposta que traz mais encarceramento. Cadê o respaldo e o lastro financeiro ou econômico? E isso porque não vamos admitir a alegação da reserva do possível. As más condições carcerárias nós já vimos na aula anterior. Elas não trazem simplesmente nada de positivo. As péssimas ou as más condições carcerárias não podem ser naturalizadas. Elas trazem uma maior despersonificação da pessoa. As péssimas condições carcerárias fazem com que as pessoas presas introjetem comportamentos violentos. Entrou na prisão por ter comercializado drogas. Sai da prisão tendo introjetado comportamentos violentos e comete depois atos delituosos muito mais graves. As péssimas condições carcerárias eliminam o sentimento de empatia. Por isso, não devemos tolerar, não devemos negociar essa obrigação do Estado. A respeito deste ponto, da reserva do possível, trouxe para vocês uma decisão do STF e já na sequência uma decisão da Corte Interamericana. O STF, no recurso extraordinário 592-581 de 2015, decisão do plenário, decidiu o seguinte: é lícito ao judiciário impor à administração pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial, sentença reformada de forma correta que buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos em observância à Constituição Federal, impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau, o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. Essa mentalidade mais inquisitória, mais ultrapassada, de parcela muito expressiva do poder judiciário, que ainda está presa a uma época muito distante de uma plena administrativização da execução penal, no sentido de dizer o seguinte: imponho a pena, quem executa é o Poder Executivo. Não estou preocupado, nem deve ser um objeto de preocupação minha, juiz, Poder Judiciário, as péssimas condições carcerárias. Não vou decidir sobre interdição de estabelecimento prisional, não vou impor um ônus, entre aspas, excessivo à administração pública, pelo menos desde 1984. Esse paradigma da administrativização da execução penal foi superado. A fase da execução penal, vimos na aula anterior, possui, na pior das hipóteses, uma natureza mista, em que atuam conjuntamente Poder Executivo e Poder Judiciário, com uma possibilidade de judicialização de simplesmente tudo o que acontece entre as paredes de um estabelecimento prisional. Neste sentido ainda, uma decisão da Corte Interamericana no caso Lopes e outros contra a Argentina. Em contextos de pessoas privadas de liberdade, os estados não podem alegar dificuldades econômicas para justificar condições de detenção, de não cumprir com os parâmetros mínimos internacionais da matéria e que não respeitem a dignidade inerente do ser humano. Nós temos, assim, uma convergência entre a interpretação do STF e a interpretação da Corte Interamericana. Vamos para o próximo princípio da execução penal, princípio da legalidade. Possui previsão na Constituição Federal, está aí no artigo 5º, não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Podemos encontrá-lo também de alguma forma no artigo 45 da LEP. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Princípio da legalidade, iremos encontrá-lo ainda em variadas normativas do direito internacional dos direitos humanos. O Roig adverte para o seguinte:
A aplicação do princípio da legalidade supõe não apenas que as faltas e as sanções estejam legalmente previstas, mas que sejam ainda estritamente interpretadas, sob pena de tornar sem sentido o princípio. Saímos da doutrina do Roig e fui encontrar para trazer aqui para vocês este ponto, este fragmento da exposição de motivos da Lei de Execução Penal que diz assim: o princípio da legalidade domina o corpo e o espírito do projeto da Lei de Execução Penal, de forma a impedir que o excesso ou o desvio da execução comprometam a dignidade e a humanidade do direito penal. Ainda sobre o princípio da legalidade na execução penal, nós podemos compreender algumas funções que este princípio desenvolve na fase de execução da pena. Vamos encontrar também lá na obra do Rodrigo do Roig essas funções bem especificadas. Primeira função, irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu. É claro que isso incide, evidentemente, na lei de execução penal. Alterações na lei de execução penal vão acompanhar a mesma disposição normativa de alterações no Código Penal. São alterações de direito penal em sentido amplo, de modo que alterações em lapsos temporais para progredir de regime, tipificação de novas hipóteses de faltas disciplinares, novas disposições sobre remissão de pena, não irão retroagir, salvo para beneficiar o réu. Segunda função do princípio da legalidade na execução penal: proibição de criação e aplicação de tipos disciplinares e disciplinadores vagos ou indeterminados. Não apenas os tipos penais da parte especial da legislação penal esparsa devem ser estritos e interpretados também de forma estrita. Os tipos disciplinares também devem ter redação clara e precisa. Por isso, de acordo com Roig, discute-se a constitucionalidade dos incisos 1 e 3 do artigo 50 da Lei de Execução Penal. O primeiro trata da conduta de incitar ou participar de movimento de subverter a ordem ou a disciplina. Estou de acordo aqui com Roig. É uma expressão muito genérica, muito abstrata, que pode dar margem para o arbítrio. Afinal de contas, o que é subverter a ordem ou a disciplina? E o segundo dispositivo, o inciso 3, trata da conduta de possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Também uma disposição bem vaga, bem genérica. Uma caneta pode ser utilizada para ofender a integridade física de outrem. Será que portar uma caneta dentro de um estabelecimento prisional, independentemente da intenção do apenado ou do preso provisório, do internado, de utilizá-la para ofender a integridade pessoal de outro sujeito privado de liberdade, seria considerada falta grave? Trouxe nesse sentido mais um trecho do Roig. Roig coloca assim: em relação à primeira falta disciplinar, surge o questionamento do que seria subverter a ordem ou a disciplina, tendo em vista que qualquer conduta interpretada por uma autoridade penitenciária tendenciosa e abusiva poderia ser eventualmente considerada subversiva para efeitos punitivos. Já em relação à conduta de possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, a indeterminação residiria na amplitude que cerca o conceito de instrumento de ofensa, posto que inúmeros instrumentos, no exemplo dele, até mesmo uma caneta, possuem a capacidade de ofender a integridade física de outrem, fato esse que, sem uma descrição legal exaustiva, dá margem à arbitrariedade em desfavor do indivíduo. Uma terceira funcionalidade que podemos identificar é a vedação do uso da analogia para criar não somente crimes, mas também para criar faltas disciplinares. O Roig adverte para o seguinte: no direito de execução penal, a analogia somente pode servir como forma integradora de conceitos,
jamais para criar formas de agravar a condição das pessoas condenadas. Também por essa razão, a interpretação de qualquer dispositivo passível de imposição de tratamento penal rigoroso deve ser eminentemente restritiva, não comportando extensões ou analogias em prejuízo do indivíduo. Lá na nossa aula sobre disciplina no ambiente carcerário, quando estivermos estudando principalmente o rol, o elenco das faltas graves, nós revisitaremos este ponto. Mas por enquanto vamos lembrar que não há falta grave pela posse de bebida alcoólica. Por qual motivo? Não está assim previsto na Lei de Execução Penal. Trouxe para vocês precedente do STJ nesse sentido. Não há falta grave ainda pela recusa da pessoa privada de liberdade em comparecer perante o oficial de justiça para um ato de citação. O oficial de justiça chega ali próximo da cela da pessoa presa e ela simplesmente ignora o oficial de justiça. Esse ato de aparente indisciplina não está tipificado na Lei de Execução Penal como falta grave. Por outro lado, porém, um assunto bem problemático, discutiremos em outra aula, STF e STJ admitem uma interpretação ampliativa do inciso 7º do artigo 50 da Lei de Execução Penal, sobre posse de celular e componentes, admitindo, por exemplo, como hipótese que se encaixa nessa falta grave a posse de chip de celular, a posse de carregador, a posse de cartão de memória. E há uma há uma contradição, porque os tribunais superiores admitem essa analogia para configurar falta grave. Mas os tribunais superiores não admitem essa analogia para configurar o tipo penal do Código Penal equivalente à conduta de ingressar em estabelecimento prisional, portando instrumentos que permitam a comunicação. Veremos este assunto na aula oportuna. Continuando ainda sobre princípio da legalidade, uma última função no âmbito da execução penal: proibição de criação de infrações penais, faltas disciplinares, penas ou sanções disciplinares pelos costumes. O Roig coloca assim: o princípio da legalidade representa, afinal, a grande amarra ao discricionarismo na execução da pena, no intuito de, por um lado, obstar a criação de um direito próprio dentro do espaço do não-direito, às pessoas privadas de liberdade e, por outro, conter as tentações positivistas e inquisitoriais de reificação do ser humano em situação de encarceramento. Para encerrarmos este princípio da legalidade e para encerrarmos também este bloco, eu trouxe para vocês um fragmento do voto de um dos juízes, na verdade ex-juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que mais deixou votos importantes na matéria de ciências criminais em sentido amplo, que é o mexicano Sérgio Garcia Ramírez. Para quem tem um interesse maior nessas conexões e às vezes contradições entre direito penal, processo penal, execução penal e direito internacional dos direitos humanos, é um caminho imprescindível fazer um estudo e uma leitura dos votos do Garcia Ramírez nas decisões da Corte Interamericana. E eu trouxe para vocês o seguinte fragmento de um voto do Garcia Ramírez na resolução de medidas provisórias da Corte no caso das penitenciárias de Mendoza contra a Argentina. Vejam que trecho elucidativo e interessante que tem uma relação direta com o princípio da legalidade. Na hora mais obscura da vida das prisões, os dramas carcerários não interessam aos tribunais, como se não se tratasse da instrução de processos contra reclusos pela possível prática de novos crimes intramuros. Mas isso não foi propriamente objeto de atenção judicial penitenciária. Começou a ser, vejam só, um diálogo entre o princípio da legalidade e a natureza eminentemente jurisdicional da execução penal. Começou a ser quando o réu deixou de ser formal ou materialmente coisa da administração e ganhou terreno o princípio da legalidade na custódia e na execução das penas. Após ter conquistado muito tempo antes
a formulação dos tipos e as consequências jurídicas no estabelecimento dos tribunais e a regulação da persecução. Agora ele avança mais propriamente para o princípio da legalidade. A legalidade executiva somou-se, ainda que debilmente, muito debilmente, à legalidade penal e processual. Sua bandeira foi o juiz de execução das penas, uma figura do direito nos direitos dos reclusos. Com isso, encerramos este primeiro bloco. No bloco seguinte, já iniciaremos discutindo o terceiro princípio da não marginalização ou da não discriminação.